Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Eu sou o Glauco. Aqui hoje no meu canal eu darei continuidade ao que eu fiz menção no meu vídeo anterior sobre o infeliz acidente do cãozinho Joca. No meu vídeo anterior eu tinha mencionado que eu iria falar, e como de fato vou falar aqui hoje, sobre atraso e cancelamento de voo. Vou trabalhar com a informação contida na resolução 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Alguns pontos, aspectos legais sobre o que está contido na resolução, bem como alguns aspectos práticos também acerca da matéria. O primeiro ponto que eu faço ressalva em relação à resolução 400 da ANAC é no seguinte sentido: a resolução ela é uma ordem legal, é um normativo sobre como deve ser gerida alguns aspectos práticos em caso de atraso e cancelamento. Lembrando que o contrato de transporte, quando eu penso no contrato de transporte, eu vou pensar no transporte aéreo, como é o caso aqui presente, eu vou pensar no transporte rodoviário e até mesmo no transporte aquático, e aí a gente tem a exemplos cruzeiros. E o que tudo isso quer dizer dentro do contrato de transporte? Que o contrato de transporte ele é imbuído dentro do conceito da responsabilidade objetiva. O que é isso, Glauco? Responsabilidade objetiva, dentro do que você está falando da resolução 400 da ANAC? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o transportador, seja ela nas três modalidades dos exemplos mais comuns que eu citei aqui, ele tem a obrigação de transportar o consumidor aqui, aquele que contrata pelo serviço, incólume ao seu destino final. Então a primeira regra é essa. Então assim, quando eu penso no contrato de transporte, eu vou logo citar o artigo 734 do Código Civil. O que diz o artigo? Artigo 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo por motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Senhores, o artigo 734, ele vem já de uma estrutura do Código Civil desde 1916, com a atualização ocorrida em 2002. E quase nesse um século criou um precedente dentro do STJ que diz o seguinte: existe a cláusula de incolumidade. O que diz o STJ acerca deste tema? A cláusula de incolumidade é íncita ao contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino, salvo se demonstrada a causa de exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Então, antes que eu fale especificamente da resolução 400 da ANAC, eu tenho que pensar que o que exclui a responsabilidade do transportador? Caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva daquele que está sendo transportado. Por exemplo, ele viola as questões de segurança. Ele tem que ser transportado numa situação em que há o limite ali dentro ou da embarcação da aeronave ou do ônibus, e ele faz qualquer outra situação anormal que coloca a incolumidade dele, a vida dele em risco. Sei lá, ele abre uma janela, abre uma porta, ele vai se escorar no beiral do cruzeiro e ali ele cai no mar. Quem viu? Foi embora. Então, quando ele ultrapassa essas questões de segurança, sim, e até mesmo um exemplo, a pessoa ali vai e abre a porta de segurança do avião. Já aconteceu. E ali vai ocorrer situações totalmente inusitadas, inesperadas. E nesse sentido, quando a pessoa assim age por culpa exclusiva dela, a responsabilidade do transportador está excluída. Agora, nos casos em que a transportadora, e aqui especificamente falando da transportadora que faz o transporte aéreo, ela tem que se atentar ao que diz a resolução.
a esse procedimento específico na qual leva uma certa guarida ao consumidor. E o que diz especificamente no seu artigo 27 da aludida resolução? Quando eu penso na resolução 400, eu já faço referência ao artigo 27, que diz: a assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com as portas abertas, nos seguintes termos. Eu faço a observação que esse artigo 27 ele vai trazer 3 situações em caso de atraso, principalmente depois de cancelamento do voo. Aqui, resumidamente, nos incisos vai falar atraso que ultrapassou 1 hora. A empresa de transporte aéreo ela tem que conceder ali meios e formas e facilitações na comunicação. Farei a leitura. Atraso superior a 1 hora. Facilidade de comunicação. Na sequência eu já faço a leitura do inciso 2º. Superior a 2 horas. Alimentação de acordo com o horário por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual. E inciso 3º. Superior a 4 horas. Serviço de hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta. Senhores, então aqui são 3 as hipóteses, as situações em que a aludida resolução traz uma guarida ao consumidor em casos em que a transportadora que vai realizar o transporte aéreo, de certa forma, ela cumpre com o contratado, porque a pessoa ela comprou a passagem para ir em determinado destino, naquele determinado momento, aquela determinada hora, e ali por N fatores, seja por férias, negócio, visita a um ente querido, a um parente próximo, ocorre o atraso. E esse atraso não estava previsto. Se não está previsto, a resolução ela já traz uma forma de amenizar esse sofrimento, de amenizar essa angústia, essa espera. E não é só, tem um parágrafo 1º e o parágrafo 2º que faz algumas observações em relação a essas garantias. Vamos a eles. Parágrafo 1º. O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta. E vamos logo para o parágrafo 3º. O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador, a ser realizada em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea. Senhores, aqui especificamente falando, o parágrafo 3º vai falar do cancelamento do voo. Então, se o voo cancelou, automaticamente a transportadora aérea ela tem que realocar o passageiro. Por óbvio, está aqui na resolução. A gente sabe que na prática, infelizmente, na maioria dos casos, isso não ocorre. Há várias dificuldades, a empresa quer cobrar mais, é uma dificuldade tremenda. A gente sabe, é claro, num conceito de lei, que muitas das situações estão na lei, só que a lei é o clássico conceito, não funciona, a lei não se aplica. A lei, na maioria das vezes, é o que conhecemos dentro do ordenamento jurídico como letra morta. É claro que isso é só uma expressão jurídica, porque a lei de longe está morta. É fato que todos os passageiros, aqueles que são submetidos a esta situação, devem se valer dos seus direitos, sim, procurar um profissional de sua confiança, reclamar e não fazer como a gente tem inúmeras situações já vivenciadas, vistas na internet, nas situações das mais bizarras, chegando mesmo a ponto de quebrar o próprio ponto de atendimento, tratar mal os funcionários, tratar mal os assistentes, sabendo que tem locais específicos em que a pessoa pode reclamar, fazer aquela queixa, fazer aquela reclamação, fazer aquela solicitação devido ao atraso constatado. Por quê? Porque a transportadora não cumpriu com o seu contrato.
E eu digo isto porque a transportadora aérea, dada a resolução e dado que eu já li sobre o Código Civil, ela responde objetivamente. E não adianta ela falar que foi um fortuito interno, foi uma ingerência, ou como sabemos que as aeronaves ou qualquer outro meio de transporte está cada vez mais tecnológico. E o que isso quer dizer, Glauco? Que eles conseguem até mesmo em condições extremas, seja um mau tempo, eles conseguem de fato fazer o aludido transporte aéreo porque a aeronave em tese suporta. Eu particularmente sou meio receoso ali, um tempo terrível ali, enfrentar ali uma tempestade e insistir numa situação em que corre um risco ali um pouco maior. Mas enfim, a tecnologia para superar esses obstáculos, superar os obstáculos da natureza que fazem o homem ainda sofrer, como já dizia Freud. Mas fazendo essas observações à parte, temos que lerei 2 julgados a respeito sobre o fortuito interno em que nessas aludidas apelações os recorrentes, os apelantes reverteram a decisão de improcedência em primeiro grau e o tribunal concedeu, seja em São Paulo, que é o primeiro julgado que lerei, seja o segundo do Paraná. São acórdãos, são decisões dos tribunais superiores. Falei a leitura do primeiro para ilustrar o que eu estou explicando aqui acerca dessa responsabilidade objetiva da empresa de transporte aéreo. Senhores, o primeiro julgado a que fiz menção do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que vai dizer essa apelação civil? Diz: indenização por danos morais, transporte aéreo nacional, sentença de improcedência, insurgência do autor, legitimidade passiva, cancelamento de voo, legitimidade passiva da Ré, Gol Linhas Aéreas S.A., que atua em sistema de codeshare com a empresa Passaredo. Fortuito interno, cancelamento de voo, problemas técnicos operacionais, manutenção não programada na aeronave, hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo condão de afastar a responsabilidade da demandada, evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco que exerce, cancelamento do voo que acarretou o atraso do autor na chegada em seu destino em cerca de 9 horas. Fato que vai muito além do mero transtorno e dissabor rotineiro, cabendo salientar que eventual assistência material prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da companhia aérea e não descaracteriza o dano moral. Valor da indenização, valor fixado em R$7.000. Senhores, aqui eu tenho a primeira decisão então em que a sentença ela foi reformada. Ela foi reformada e o tribunal concedeu a indenização de R$7.000. Lerei um outro julgado em que o tribunal ele reformou também a sentença. A alegação da empresa de transporte aéreo era que, devido ao mau tempo, foi impossível, por um motivo de força maior, realizar o transporte aéreo. Faremos a leitura. Apelação: ação de indenização por danos materiais e morais, cancelamento de voo, danos morais, comprovação do efetivo abalo moral, ausência de prestação de assistência adequada por parte da companhia aérea, viagem a trabalho, autores que não poderiam esperar o dia seguinte para pegar um novo voo diante da possível perda de compromisso profissional, empresa que não forneceu outras soluções, danos morais devidos, sentença reformada, recurso parcialmente provido, apelação, alegação de mau tempo, excludente de responsabilidade por ocorrência de força maior, fortuito interno, precedentes, danos materiais, comprovação de gastos com aluguel de automóvel, compra de passagens, combustível e alimentação, indenização material devida. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento de voo. Aqui então, senhores, eu tenho um julgado que ilustra, dado o mau tempo, a empresa não pode alegar
motivo de força maior, então a indenização foi devida. É claro que temos alguns serviços disponíveis em que o passageiro, o consumidor, ele pode fazer o uso desse aludido serviço para que ali não precise de processo e ali seja ressarcido, é dado um valor, vamos pensar em que esse valor é concedido, é dado pelo atraso ou mesmo cancelamento de voo. É claro que isso não substitui o processo em si. Se a pessoa quiser de fato procurar um profissional de sua confiança, ela vai se valer de uma ação. Ali praticamente vai tramitar no juizado especial civil. Mas a empresa, de qualquer forma, ela vai utilizar dessa informação em que já foi, de certa forma, a ela indenizada. Então, assim, quando eu penso numa ação de indenização de uma empresa que fez um transporte aéreo internacional, as convenções internacionais garantem um prazo de 2 anos. Aqui dentro do nosso território nacional, as ações de indenização, para que sejam pleiteadas, tem-se um tempo, um prazo de 3 anos para que esse direito ele seja requerido. Então, como trabalhar essa informação? Eu deixo aqui uma máxima: o direito não socorre aos que dormem. Então, o quanto antes for ajuizada a ação, se realmente se busca a reparação, melhor. Não se espere aí os 3 anos ou os 2 anos que prevê as normas e convenções internacionais. Também é dito que, para se buscar o direito às indenizações dos voos nacionais, o prazo seria de 5 anos. Então fica essa discussão, esse celeuma, essa dúvida, se eu vou esperar até 5 anos para entrar com a ação ou eu entro em 3 anos. Na dúvida, o quanto antes ser ajuizada a ação, melhor. E para finalizar, eu tenho que, Glauco, eu tinha um seguro, não é mais fácil acionar um seguro em vez de perder tempo com o processo, gastar com advogado, esperar todo esse tempo? Olha, se o seguro e ali o pagamento dele supriu de alguma forma essa indenização, no mínimo merecida, no mínimo compensável, ok, tudo depende da análise de cada caso. Então, se foi compensador acionar o seguro e o seguro pagou, ok. Agora, se não, aí realmente é as vias judiciais que vai, de certa forma, mitigar, vai, de certa forma, amenizar o problema sofrido. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e no próximo eu vou tratar sobre os problemas de bagagem e ali algumas questões também legais e práticas acerca do tema. Um abraço e até lá!